No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, 22 de maio de 2025. Que Deus abençoe sua quinta-feira. Para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sejam todos bem-vindos ao programa Minuto da Unicidade. Vou deixar no link, no primeiro comentário fixado, um vídeo que eu postei ontem, sobre um posicionamento com relação a dupla natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente usa esse termo, dupla natureza, para se fazer compreendido, para dizer que ele, mesmo sendo Deus, veio a esta terra como homem, se fez carne, tomou a forma humana. Quem já viu, amém, mas quem não viu, vou deixar aqui no link fixado na descrição e também no primeiro comentário para facilitar. Vai lá nos comentários, né? E ali veja. Vai lá, deixa um comentário também, é importante, viu? Muito importante a informação, e eu farei novos vídeos, farei novos conteúdos, já estou preparando uma série de estudos sobre o tema. Não fica só naquele vídeo não, tá bom? Vai vir uma série de vídeos sobre o tema. Hoje eu quero falar sobre os plurais de Deus. Mencionar aqui, a gente fala muito sobre Gênesis 1:26, né? A gente já falou muito sobre isso aqui, tem muito conteúdo, mas tem outros plurais que Deus usa. Tem outros plurais usados. Para você que está na rádio aí, Nossa Voz, na Rádio Betel, aliás, no programa Nossa Voz, Deus fala em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse texto é usado para dizer, olha, tinha 3 ali, né? O que não é verdade. Não tem como provar que tinha 3 ali. Como que se prova, Tony? Quantos tinham naquele texto ali? Se você pegar o Gênesis capítulo 1 todinho, o 2, capítulo 3, para ver na divindade quantos tinha ali dentro, se tinha 3 ali, você não vai encontrar essa resposta. Com o Gênesis, especificamente, você não encontra essa resposta. Me desculpa, porque a própria teologia, você que é teólogo que está me ouvindo, né? A teologia diz o quê? Para analisar o contexto. Isso é uma regra, uma regra básica da teologia. Regra básica. Então, vamos ver o contexto, né? O contexto diz o quê? Contexto direto ali, 27. E criou Deus, singular, o homem à sua imagem, não às suas imagens. A imagem de Deus o criou. É para a gente entrar em Gênesis 26. Você pega o contexto, você vai ver a criação, e criou Deus, né? No princípio, criou Deus o céu e a terra, e Deus fez, tudo singular. Por que chega aqui no 26 ele fala, façamos? Como diz um pastor amigo, pastor Alexandre Martins, que está aqui no grupo Minuto da Unicidade, uma vez conversando sobre o tema com ele, falou, Antônio, ali é plural de qualidade, não de quantidade. E é verdade. O que mais tarde... O que no nosso português, vamos dizer assim, chama-se de plural de majestade. Então você fala façamos, se você falar façamos e dizer que ali tinha 3 e o contexto, a análise do texto toda, minuciosamente não encontra 3 ali, como é que você vai dizer que é 3? Ah, porque o contexto lá do Novo Testamento vai dizer que Jesus também criou tudo, que Jesus estava lá também com o Pai, aí começa as exegeses, você tem que recorrer mas se você vai para o próprio Novo Testamento, o contexto da criação, vai ver Deus falando que criou tudo sozinho. Ainda pergunta quem estava comigo, Isaías 44:24, eu criei, te formei com a minha mão, sozinho te fiz, sozinho formei o homem, quem estava comigo? Isso é Jeová falando. Então, para a gente não ficar só pincelando aqui, para você ter uma ideia, mas num afã de sustentar uma doutrina que foi formatada ao longo da história do cristianismo, nos concílios, a começar a debruçar sobre o assunto do concílio de Nicéia, para dar veracidade e sustentação a essa doutrina pagã que o cristianismo apoiou. O cristianismo,
Estou falando na Rádio Betel para uma audiência inteligente, basta recorrer aí às informações e procurar informações sobre a doutrina da Trindade, seu início, as civilizações que pregavam, que criam numa tríade. Foram várias civilizações antigas que acreditavam que haviam 3 divindades soberanas. Enfim, é só você estudar. Não tem problema nenhum. Hoje tem muita ferramenta fácil para se entender. Mas, Tony, será que os teólogos nunca viram isso? Esses que fundaram, eu falava hoje, agora há pouco, num programa, num grupo, né? Olha, irmãos, nós estamos presenciando aí, citei esse exemplo, vou citar aqui de novo para vocês, do Supremo Tribunal Federal, né? Tem aí esse processo, esse fato que está pegando mal já, mas eles querem provar aí que houve um golpe. E aí eu vi um dos advogados, o Francisquini, que defende um militar, um dos militares, agora não me recordo o nome, mas ele está falando, olha, senhores, eu provei aqui com documentos que meu cliente não estava no dia lá, que foi, né, ele está aqui por isso, né, que ele tentou matar o ministro Alexandre de Moraes, estava na casa dele para matar ele, ou em Brasília, alguma coisa assim. Ele falou, e eu provei que ele não estava, era aniversário dele, estava em casa com a família. Tem imagens das companhias de telefone, tem tudo aí, tem todos os dados, todas as provas, que vocês que estão acusando não deram prova e a gente que não tinha que resolver, a gente arrumou, tá aqui a prova, libera meu cliente, não quero ele aqui, né, ele não deve estar aqui nesse processo. Aí eu te pergunto, os caras consideraram que a defesa brilhantemente fez? Absolveram lá o cliente ou tiraram o cara do processo? Não. Mas os caras trabalham com a Constituição. A interpretação da Constituição foi feita equivocada. Eles atropelaram o que diz a Constituição. Eles ignoraram todas as provas que os caras... Não, a gente quer entender a nossa leitura da Constituição, que ele está condenado. Os teólogos de Nicéia é a mesma coisa. Vocês acham que eles ficaram 10 anos? O Concílio de Nicéia durou 10 anos. 514 bispos estudando. Você acha que eles não viram todos os prós e os contras? Não viram as informações? Não viram na Bíblia que Deus é é único, que só tem um Deus? Não há outro além dele? Será que eles não viram que o Messias que viria, que seria, né, o próprio Jeová estaria aqui? Será que 500 homens não leram isso? Mas, assim como os nossos eminentes ministros, eu faço minha crítica aí, como cidadão, infelizmente atropelam a Constituição deliberadamente, escancaram sem vergonha nenhuma. Eles estão fazendo umas coisas sem vergonha, a ponto dos Estados Unidos estar se metendo aqui para querer puni-los. A ponto de estar acontecendo isso. Eles viram, mas ignoraram. Por quê? Porque tinham uma definição, eles tinham um dogma a ser implementado, que iam contra os princípios judaicos das escrituras originais. Mas voltando aqui, nós temos também Gênesis 3, olha só, que os trinitários usam para dizer que tem trindade lá. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não se estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma, nós vamos lançar fora. E Deus lançou fora. Mas eis que o homem é como um de nós, Deus falou. Então o Senhor, artigo definido, disse, então o homem é como um de nós. Nós quem? A teologia ensina novamente a mesma coisa de Gênesis 1:26, o contexto. Quem está agora nesse contexto aqui? Está o homem, está a mulher. Quais os personagens? Está a serpente. Vou colocar inimizade entre ti, fala para a serpente, já que o homem comeu, abriu o entendimento, sabe o bem e o mal, a serpente que promoveu isso aí, Deus está falando com quem? Basta olhar o contexto. E ainda que você rejeite isso, dos personagens envolvidos nessa narração aqui, nessa narrativa, considere o famoso plural de majestade, que é utilizado para se referir ao uso da primeira pessoa do plural, nós, ao invés da primeira pessoa do singular, eu, para expressar o quê? Para expressar autoridade ou generalidade. Pelo menos considere isso. Agora dizer que tem 3 num texto que não está dizendo se tem 2, porque o testemunho de Jeová que crê em 2 fala que ali tem 2. É o pai e o filho. Ainda temos também Gênesis 11, verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua.
para que não entendam um ao outro. Lá na Torre de Babel, Deus falou a mesma coisa. Vamos analisar todo o contexto. Verso 5, então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Eu falava no grupo do Senhor, Deus desceu. Deus precisa descer para ver? Quer dizer que lá de onde ele está, nem a luneta foi possível para ele ver que os homens estavam construindo a torre. Então olha só quantas coisas você precisa analisar num texto. Então o Senhor Deus desceu para ver a cidade. Quer dizer, Deus teve que descer para ver? Ou trata-se de uma figura de linguagem, de uma hipérbole? Será que você não entende que as escrituras ela é carregada de poesia, das figuras de linguagem, né? Parábolas, poesia, hipérbole, metáfora, são ferramentas que a teologia ensina. Então quando ele fala ali, desçamos e confundamos, quando que foi escrito isso? Que ano que foi escrito isso? Para quem foi escrito? Qual é o povo direcionado? Qual é a cultura? Qual é o idioma? Quanto tempo faz que essa palavra foi escrita? Para quem foi? Não está dizendo que tem 3 ali, gente? E quando você vai, vou ler outro texto que Deus fala no plural, que os trinitários usam para dizer que tem 3. Lá em Isaías capítulo 6, lembra? Quando morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e tal, os serafins estavam com ele. Lembra desse texto? Pois é, ele diz no plural. Aonde que está escrito o plural de Isaías 6, Tony? Lá no verso 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? A quem enviarei, singular. Na mesma frase, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Começa falando no singular e termina no plural. Vamos para o contexto. Quem que está lá com ele? Os anjos. Isaías. Vamos ver os personagens que estão no cenário. Não tem complicação, meus queridos e amados irmãos. É a teologia que complicou ao longo da história para sustentar uma tríade. Mas se você olhar o texto, ele fala no plural, tá? Quem vai representar aqueles que estão naquela cena? Quem é que está na cena? Porque ali o Senhor está um trono, ele vê um trono só, um sentado no trono, mas tem ali serafins, tem ali... Você entende? Mas por que eles tomam em volta a dizer, por que os teólogos não veem isso, Tony? Por que eles não olham primeiro? Revelação das Escrituras. Jesus diz, graças te dou ao Pai que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Esse é um ponto fundamental das Escrituras. Não é político nem religioso de alta patente que vai entender os mistérios de Deus, não. Não, muito pelo contrário. Quais os interesses que haviam por trás dos concílios de Nicéia, por exemplo? E segundo, qual era o objetivo? O que tinha para disseminar? Eu estou lançando dúvidas aqui, quando você vai para um debate com um cara que defende a doutrina da Trindade, quem que ele está defendendo? A doutrina trinitária. Quem que ele estuda, como que ele crê? Ele crê na doutrina da Santíssima Trindade, talvez como você que esteja me ouvindo aí. Ele tem que defender mesmo. Você entende? Ele tem que defender. Mas falando dos genitores dessa doutrina, eles tinham que disseminá-la pelo mundo. Eles precisavam espalhar 3 pessoas na divindade. Eles teriam que ignorar praticamente os principais textos que falam que Deus é um só, e não há outro dele, e recorrer a textos que pudesse substanciar de alguma forma. Você vê, assim como os caras do Supremo Tribunal Federal querem prender A, B, querem sustentar um golpe, mas a Constituição, não, esquenta, nós vamos interpretar, nós somos os interpretadores da Constituição, nós é que sabemos interpretá-la. Não, mas tem lá o Ives Granda Martins, um teólogo, um advogado da Basal, o cara que fez a Constituição, está falando, vocês estão entendendo errado. O cara que fez a Constituição fala para eles, vocês estão interpretando errado. Não, nós é que interpretamos correto. Você que fez, você fez, mas a tua cabeça era uma, hoje a interpretação é essa aqui. Você entende? Você entende a gravidade do tema? E é por isso que nós estamos aqui. Enquanto Deus permitir, nós vamos falando desta verdade. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos, tenhamos um excelente dia, para você que está na rádio, um abraço. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição
do Minuto da Unicidade. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.